sonho dele, né? Ó, Joilson, eu acompanho você há anos. Obrigado, tá? Muito obrigado. Um cheiro na testa. Antes de dormir, quando eu fechei meus olhos, eu vi um touro fortão, preto. Chegava a lumiar, em pé. Anjos e demônios também se transformam em touro. Mas geralmente é o Belzebu, né? Mas vamos ver o restante do sonho, né? Os sonhos têm muito a ver com os detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ele estava em pé e era tão preto que iluminava, igual um homem. E tinha chifres e asas. Pronto, aí já está dizendo que é um príncipe. Chifre é poder. Asas quer dizer que é um príncipe. E um cajado reto, príncipe. O material era tipo alumínio. Mas como é que foi o sonho? Cadê? Tem um restante? Deixa eu ver aqui. Eu queria ver o final do sonho, não fica partido. Cadê o sonho? É porque muitos comentários daqui que eu acho, deixa eu ver. Posta aí de novo, por favor. Tá? Vou ver se eu acho o final. Palha, PTP. O que é isso? É a linguagem do P, você não sabe? Lapá, lepê, lepê. E agora? A linguagem do P é grega. E lapá, lepê, lepê, lapá, lepê. Não tem outro, não tem o restante não do sonho? Ele falou esse joio e tal. Lapá, lepê, lepê, lapá, lepê, lepê, lapá, lepê. Agora é a linguagem do P alemão, tá? Não tem restante não, né? Do sonho não, né? Bem, aí mostra uma entidade muito forte, né? Belzebu é uma entidade muito forte. Porém, anjos também se apresentam como touro. Veja aí em Apocalipse que tem um anjo que tem 4 caras. E uma dessas caras é touro. Touro é um cargo, como um cachorro também é um cargo. Os eunubies, né? Aí veja aí, sonhar com animais. Tudo indica que aí é um príncipe. E um príncipe muito forte. Se for Belzebu, então você é bom que se cuide, faça um voto, se proteja, porque o ataque dele é muito forte, tá? Mas pode ser um anjo, pastor? Pode ser um anjo também. Agora eu queria saber, foi só uma visão passada, né? Não ofereceu risco, nem ameaça, né? Então, o sonho fica em stand-by. Geralmente sonhar com touro preto, metade homem, metade boi, então é o Belzebu, né? Metade bode, metade homem, é Azazel, é do domínio do bode, né? Trabalha na área da política. O bode sempre trabalha na área da política. O carneiro trabalha na área da política, religião. E Belzebu é o príncipe do dinheiro, da força material. Então, assim, o demônio touro, o anjo touro também pode ser, né? Aquele touro lá do Egito era ele. É o touro, o bezerro de ouro, lembra? É o Belzebu. Aqueles touros que nossas mães compravam e colocavam em cima da geladeira, quem é que lembra desses touros? As pessoas diziam que dava sorte, né? Eu me lembro que minha mãe comprou um touro, tinha branco, tinha preto, tinha várias cores. Era de gesso. Esse touro era vendido dizendo que iria dar sorte. Era touro, era Buda, né? Era touro, era Buda, tinha outro elemento, um pinguim. Mas o touro era mais forte. Quem é que lembra desse negócio? Na verdade, o touro no mundo espiritual é um cargo muito forte, né? E representa uma entidade muito forte, sendo de Deus ou sendo do diabo. Sendo o diabo é Belzebu. O nome Belzebu é o demônio touro. Ele age na área, né, o elefante também ele age na área das finanças. É a mesma pessoa de Mamon. Deus, né? Mamon, né? Então, o Belzebu atacando uma pessoa, a pessoa, se não se agarrar com Deus, ele ataca de um jeito, o bode ataca de outro. E cada entidade dessas ataca de um jeito, né? Um bicho desse aí quase acabou comigo.
né? Se não fosse Deus, eu ia me lascando, né? Foi Deus. Né? Se não fosse Deus, como é o nome? Eu não queria nem pensar aonde estaria eu se não fosse a mão de Deus, se não fosse a mão de Deus. Acredito quem acreditar, cada pessoa acredita no que quiser, né? Mas se não fosse a mão de Deus, eu tava lá. Lá é lascado. Então assim, agora se você vencer ele, ele vai te respeitar. Aonde ele estiver, ele te respeita. Aí eu canto essa música, tá? Se não fosse Deus, eu tava full lascado. Esse bicho tinha acabado comigo, ele me desafiou mesmo. E um otário besta como eu, se não fosse a mão de Deus, eu tinha sido esmagado, com dom, com capacidade, com tudo. Aí eu canto essa música, ó. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que eu pude suportar as coisas que eu passei, o quanto eu já chorei, que nem é bom lembrar. Se eu não cresço em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar aonde estaria eu se não fosse a mão de Deus para me segurar. Aonde estaria eu se não fosse a mão de Deus para me segurar? Somente crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo orando a Deus, só louvando a Deus, é que a gente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Nos sofrimentos meus, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Se não fosse Deus, eu estava fulilá de didodó, estava lascado. Então, existem alguns ataques espirituais que você tem que correr para debaixo das mãos de Deus. É muito forte. E o cacete comeu, e ele apareceu para mim, ele olhou para mim, de lado da minha cama, que ele gosta de aparecer na cama, né? De lado da cama. Aí ele olhou para mim, aquele homem enorme, 2,5 metros, peitudo, cheio de chifre na cabeça, preto, a pele preta do touro, né? Era um touro preto, parecia uma lona, brilhava, do mesmo jeito seu aí. E um jovenzinho ainda, quando eu olhei para ele, ele... Eita! Que eu me arrepio todo. Eu não imaginei que era um ataque tão feroz, né? Então, quem tem ataque espiritual, reaja, porque grande é Deus.
Aí você vai cantar esse hino de Nelson Neto que nos emociona muito, né? Somente crendo em Deus, somente orando a Deus, é que a gente não cai. Então, o refúgio é o Senhor Jesus. Deus é o nosso alto refúgio, né? Pode deixar aqui. Tá. O alto refúgio. Tem gosto não. Tem não. Só tem água. Aí. Então, ele geralmente tem os olhos vermelhos, né? Aí a briga foi feia. Foi feia. Eita, que quase eu não consegui ser nada na vida. A gente pensa que é forte. Nem você, nem eu é forte. É Deus. Agora, Deus e você é outra coisa. Com Deus, né? Os sonhos foram me orientando. Os sonhos foram me mostrando. A batalha foi: com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Nós ganharemos a batalha, tu ganharás a batalha. Joelho no chão, Jesus em oração, para vencer toda tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Ah, se eu tivesse asas, eu estaria voando sim, lá para o céu que Jesus preparou para mim. Ah, se eu tivesse asas, eu estaria voando sim. E aí o cacete comeu, né? O cacete comeu. Os anjos, Deus. Bem, só sabe quem passa, né? Foi terrível. Se não fosse a mão de Deus, eu não sei, não queria nem pensar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que eu pude suportar. O Beelzebu, não estou dizendo que esse aí é o Beelzebu, mas tudo indica que é. Ele sempre ataca em lugares onde tem muita legalidade. Praga, maldição, algum tipo de treco-treco hereditário, né? Até mesmo feitiço ou macumbas, ele não gosta muito de agir nessa área, não. Geralmente ele age hereditariamente, é o touro. E aí, os anjos poderão fazer você vencer. Um voto, um pacto, poderá tirar você do lugar. E quando tudo for quebrado, aí sua vida vai andar. Também não é questão de pecado. Porque tem gente que vive no cabaré, de dia e de noite, e Beelzebu não ataca. Não é questão de pecado. Então, a questão é ir para cima. Aí depois que você vence ele, talvez um dia você encontre ele, aí ele vai sempre estar com as mãos para trás e a cabeça para baixo. Não existe um Beelzebu, existem milhares de Beelzebus. Não é um demônio só, é uma casta, né? Cada um que vá atrás, né, para se libertar. Ele não respeita pastor, ele não respeita religião, ele é questão hereditária. Às vezes, quando a pessoa pergunta, eu respondo, né, para todos, e as pessoas vão perguntando e eu vou respondendo. Às vezes é questão hereditária de pai e mãe, às vezes é praga mãe jogando praga, pai jogando praga. Pactos antigos,
E aí ele segue a raça. Aí ele escolhe uma pessoa. Mas ele sempre se apresenta. Agora ele se apresenta por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Se você procurar nas inscrições antigas, você vai ver desenhos dele. Porque alguém já viu e alguém já desenhou. Nada é novo. Esses seres têm milhares de anos. Eles esmagam a pessoa, eles acabam com a pessoa. Às vezes aquele problema que aquele jogador teve, às vezes aquele problema que fulano tem, um Beelzebul atacando ele. Acaba a carreira, acaba tudo. Bloqueia tudo. Aí você vai para cima dele. Como é que você vai para cima dele? Como o Beelzebul é legalidade, ele age em cima da legalidade, ele apresenta como boi preto, homem, boi, metade homem, metade boi. As metades também poderão ser diferentes. O boi em cima e o homem embaixo, o homem embaixo e o boi em cima, ou uma terceira mistura dos dois, dos três. Então, ele é violento, né? Ou seja, ele é um príncipe, né? Agora, com asas, aí tem o fator asas. Pode ser um boi desse com asa, né? Ele é o demônio monetário. Algumas pessoas adoram a ele. Você não viu que todos os anos tem os bois que saem sendo colocados nas praças do mundo inteiro? Aquela turma, só para você colocar um boi de bronze numa praça, é questão de milhares de dólares. Você tem que contratar um navio, tem que contratar um guincho, tem que contratar um pessoal especializado para botar esse boi, que ele é pesadíssimo. Ele pesa em torno de 5 a 8 toneladas. Tem que botar numa praça, tem que ter a permissão do prefeito, tem que ter a permissão do céu abaixo da égua, tem que ter tal. Então, você não acha estranho que um grupo de pessoas distribui boi pelo mundo só para botar um boizinho na praça? Bota o boi na praça, menino. Boi na praça é questão financeira, né? Ele ajuda. O Beelzebul, ele transforma a pessoa num milionário. Mas também ele leva para o inferno. Ele é um príncipe do mal, né? Então, assim, tem alguma pergunta sobre o Beelzebul? Não é pacto feito com boi. É porque cada animal representa uma área da vida. Entendeu? O boi representa poder financeiro, poder da carne. O coelho, fertilidade. E o jumento? O jumento é a humildade. Humildade? Porque você não conhece o jumento. O jumento, ele representa humildade, teima, que ele é teimoso, o jumento, né? Cada animal representa uma área. O boi é a área, né? Boi mago, né? Boi gordo. Boi mago é o quê? Escassez. Boi gordo, né? Então, especificamente sobre ele, tem que ter um tipo de exorcismo legal. Ele não tem medo de reza, ele vai para a igreja, ele ataca pastor. Eu já vi vários pastores sendo atacados por ele, a igreja fecha. Ele não tem respeito à religião, não. Ele sempre trabalha em cima da legalidade. A festa do boi, existem vários tipos de festa de boi, né? A gente não pode dizer que a festa de boi tenha alguma ligação com Beelzebul, mas o carnaval tem. O carnaval é Beelzebul puro. Mamon, aquele cara gordo com 2 mulheres. Olha aí, cara gordo com 2 mulheres. E ainda tem o boi do carnaval, que é o Beelzebul, o boi dançando. O boi é preto ou é vermelho? Olha, a festa do carnaval é uma adoração, é um culto que envolvia sexo, dinheiro, culto de sexo. Em vez da pessoa rezar, a pessoa lep na frente do Deus lá, né? Tem alguma pergunta? Se você me perguntar, eu posso tentar responder. Tem alguma pergunta? Então, sonhar com boi preto é demônio ou gente ruim, ou tribulação. Depende dos detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois, mas sonhar com homem, metade boi, aí já é o próprio Bel,
né? Um anjo também se apresenta, sim. Anjos de Deus também se apresentam como boi. Mas o comportamento é totalmente diferente, né? Aí eu não queria o restante do sonho, porque ele apresenta um cajado prateado, mas aí não disse mais nada, né? Mas, por exemplo, um anjo de Deus, ele pode ser um boi branco, pode ser um boi preto também, mas o comportamento dele é totalmente diferente. Ninguém pode dizer que essa festa ou aquela, eu sei que o carnaval tem tudo a ver com Beelzebul. Tudo, né? Era um deus. Ele se apresenta como Mamon, deus monetário, mono, de Deus mono. Deus boi. Lá a festa é um cara bem gordo, bem forte, que ele não se apresenta magro nem pequeno. Esse tipo de entidade, ele sempre se apresenta por cima, né? E aí, metade homem, metade boi, com asas. Aí não tem como você dizer que é outra coisa, né? Deixa eu ver mais. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara de gente, do lado direito. Obrigado, viu? Escrever isso aí escrevido. Cara de leão, legalidade. Cara de gente, nossa. Lado esquerdo, cara de boi. Aí a parte do boi. E a cara de águia. Aí a águia, né? Anjos também se apresentam como águia. E demônios também se apresentam como águia. Veja aí, os animais da alma, Joilson de Assis. O outro vídeo é Por que sonhamos tanto com animais? Joilson de Assis. Colocar a fita no braço da criança, evitar quebrando, é outro assunto. Vamos conversar isso aqui, depois a gente muda. Mas aí vamos falar outro assunto, só terminar isso aqui. O boi se apresenta muito naquele filme de Nárnia, né? Quem fez aquele filme de Nárnia sabe o que... Mas ali são animais da alma da gente. Você tem um boi dentro de você. Mas o boi é sem chifre. Bem, o chifre é poder, né? Chifre no mundo espiritual é poder. Poder é poder. Capapá. Capapá, cidade, né? Então, explicando bem direitinho sobre essa entidade, a entidade bode, depois podemos falar, né? Que é a linha do bode, tem a linha do touro, a linha da serpente, né? Que muita gente chama de serpente coral, né? A linha da serpentária, a linha do boi e a linha do bode, né? São as principais linhas conhecidas no mundo. E tem gente que trabalha com as 3. Essas entidades, elas não estão nem aí para a religião. Geralmente o homem boi é muito difícil se apresentar para um bêbado, a não ser que ele tenha destruído a vida do bêbado. Aí ele se apresenta. Ele só se apresenta a pessoa que ele quer destruir, e destrói e deixa na lama, né? Mas Cristo disse, agora eu quero saber quem é mais forte que Jesus. Cristo disse, eu vim desfazer todas as obras de Satanás. Todas. Então, Cristo é mais forte do que qualquer Beelzebul, qualquer espírito de gigantes, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim está respondido. Então, sonhar com boi, vareia de vara. Pronto, um boi correndo atrás da pessoa, pode ser Beelzebul? Pode. Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser tribulação? Pode. Bom não é, né? Os detalhes. Vamos falar uma situação hipotética. Por exemplo, um homem está andando e um boi corre atrás dele. É o demônio? Não. É tribulação, é luta, briga, confusão. Pronto. Pastor, o homem estava andando e um boi olhou para ele, falou com ele e correu atrás dele. Então, aí é o demônio, por causa desse detalhe. Pastor, o homem estava andando, aí apareceu um homem metade boi, metade homem, e atacou ele. Então, é o Beelzebul, o próprio. Pastor, o homem estava andando e apareceu um boi, um homem boi, mas esse homem boi olhava para ele, não fazia mal nenhum a ele,
e ele não sentia medo. Esse homem boi olhava com cara boa para ele. Então, é um anjo. Você está me entendendo a diferença? Hã? Os detalhes é quem faz a diferença, né? Os detalhes é quem faz a diferença. Ok? Ok? Tem mais alguma pergunta? Pronto. Deixa eu ver aqui. Tem como se proteger. Não somente tem, mas você deve se proteger. Se você não se proteger, quando esse espírito aparece, ele está dizendo: eu vou atacar. Se não estiver já atacando. Então, pastor, meu filho estava fazendo sinhanfa. O que é sinhanfa? E viu um boi no telhado. Foi branco, um boi branco, né? Aí esse boi branco aí representa uma pessoa da família. Porque é branco. Mas agora verde é muito difícil, mas branco é da família. Aí tem que ver o comportamento, né? Desse boi. Como é que ele se comportava, né? O comportamento do sonho é que vai dizer quem é o sonho. É como sonhar com vaca. Onde os cabas erram na internet é isso. Que o caba diz: sonhar com vaca é isso. Não, sonhar com vaca depende da vaca. Como que ela estava fazendo. Entendeu? Fazendo caminhada. Caminhada. O boi estava em cima do telhado. O boi é uma pessoa. Esse boi é uma pessoa. Aí vai ter que ver o comportamento dele. É uma pessoa da família. Aí se tem medo, se não tem. É interessante porque boi não sobe em telhado, né? Então, as pessoas que fizeram pactos também com o Beelzebul, que é muito difícil fazer, mas o cara vai mais para o diabo do que para o Beelzebul. Mas para fazer pacto com o Beelzebul existiu muita gente no deserto, ali aquela turma todinha fez pacto com o Beelzebul ali. Aquela turma que estava dançando ali. Quando Moisés chegou, aí estava a turma toda lapa-lepa, lapa-lapa, lapa-lepa, lapa-lapa, lepa-lepa. Pois é. E o culto era uma suruba, né? Esse Deus, ele gostava muito disso aí. Já tem uma outra parte que também é ele, mas é uma parte muito cruel, mas muito mesmo, que é o Moloque, que era um homem boi também, mas ele é muito cruel, mas muito mesmo, odeia criança. Odeia criança. Então o Moloque, ele exigia sururu e exigia criança assada. Ele era extremamente um deus maligno, né? Os seus adoradores foram todos exterminados. Os judeus mataram todos porque eram muito cruéis. E está certo mesmo. Um povo desse que oferecia seus filhos para o diabo, né? Ali era o diabo, né? Não é nem gigante, espírito de gigante, não tem nada a ver. É o próprio El Diabo. Tem mais alguma pergunta? Eu via ele, o Beelzebul, pastor, perfeitamente nítido, ao lado dele uma mulher toda vestida de vermelho, sorrindo para mim. Ele gosta de mulher de vermelho, ele adora mulher, né? Gosta muito da área feminina. E a mulher sorria para ele. É o demônio da carne, né? Ele gosta de tudo que ela é putrepo de carne. Troca, o sururu, belebaba, ele adora essa parte aí, né? A Israel teve muito problema com ele. Então, a pessoa que é atacada por ele, o conselho que eu dou é estudar o caso, porque trava em tudo, trava financeira, trava vida emocional, é bonita, mas ninguém quer namorar, é bonito, mas não consegue mulher,
não consegue filhos, entendeu? Ele não, porque ele não gosta de criança, né? Mas aí as pessoas que fazem acordo com ele ganham dinheiro cagando. Ele é totalmente legal, ele não está nem aí para a emoção, se é pentecostal, se é crente, se é batista, não está nem aí para isso. Ele tem a legalidade dele, ele fica ali. Agora, para vencer essa entidade, tem que ser em cima da arma dele. Qual é a arma dele? Lelé. Lelé é o quê, rapaz? Legalidade. Então, se você se legaliza usando votos e pactos, e aí foi aonde, né, eu encontrei muitos caminhos tentando achar o meu. Então, assim, quando bateu em cima, aí Deus disse: agora ajuda teus irmãos. Então, o que eu estou aqui é para te ajudar. O que eu puder fazer e dizer e apontar, mas quem liberta é Cristo. Porque contra essa entidade, aí depois que você vence ele, aí toda a casta fica te temendo. Sim, eu já encontrei ele em várias igrejas. Teve pastor que foi atacado por eles, e eles vieram aqui falar comigo. Só que vieram com cabeça baixa e mão para trás. Teve um pastor que eu tentei ajudar ele, e eu pensei que era problemas da igreja. Ele me chamou para ajudar a igreja, porque o cara queria tomar a igreja dele e tomou, né? Tomou a igreja dele, a mulher deixou, foi uma confusão danada. E o cara é um cara justo e maravilhoso, né? Então, eu comecei a orar pela igreja, orar por ele. Então eu vi que ele tinha uma maldição. Então eu cheguei para ele e disse: pastor, esse problema que está acontecendo na sua igreja é de gente ruim. Gente ruim que quer tomar a igreja dos outros, dizendo que é pastor, e toma a igreja dos outros. Em vez de fazer a sua, ninguém quer fazer a sua, só quer tomar o que é dos outros. Aí fica dando uma de santinho esses filhos da Lutz, né? Eu sou pastor, aí toma a igreja dos outros, vai te lascar, velho, vai, faz a tua, velho. Você é um filho do diabo. E aí, a gente bateu de frente com esses caras. Ele me chamou, na época eu tinha convenção, e o cara lá dando uma de santo, de maravilhoso, achou um peido dele e botou a igreja toda contra ele. Aí nessa parte eu tentei ajudar. Aí quando eu vi que tinha um problema a mais, então comecei a orar pelo pastor. Eu disse: eu acho que tem alguma coisa atacando esse pastor. Aí disse para o pastor disse: rapaz, não acredito nisso não. Eu digo: tudo bem. Aí onde eu estava em casa, na cadeira de balanço, como eu costumava fazer, eu ficava na cadeira de balanço, a senhora ia dormir, eu fiquei na cadeira de balanço, aí lá vinha um Beelzebul. O Beelzebul veio em casa aqui. Só que ele veio com a cabeça baixa, ele não veio daquele tamanho todo, que geralmente ele se apresenta 2,5 metros, 3 metros. Então ele se apresenta do meu tamanho. Olha só a diferença, né? Se você vencer um, você vence todos. Se você vencer um Beelzebul, você vence todos, né? E aí, ele entrou. Aí quando eu olhei para ele, ele fez: eu disse: o que é que tu está fazendo aqui? Ele disse: você está errado. Eu esqueci como que falou. Ele: você está errado, você está errado. Aí eu liguei que era na igreja. Eu disse: estou errado não, o pastor me chamou para ajudar ele na igreja. Aí ele falou: a igreja, ajudar a igreja. Ele não lhe chamou para lhe ajudar, ele chamou para você ajudar a igreja. E cabeça baixa e mão para trás. Aí eu escutei ele e disse: saia daqui. Aí foi embora. Parei de ajudar. Por quê? O Beelzebul tinha razão. Eu não fui chamado para ajudar pastor, aquele pastor. Fui chamado para ajudar a igreja. O problema do Beelzebul era com o pastor. Então, se o pastor dissesse: agora me ajude, tal, aí eu estava legalizado, não estava? Eu estava entrando na furada, velho. Aí quando ao senhor do lado da cama: tem alguém aí? Eu disse: tem, já foi embora. Quem era que estava aí? Eu digo: Beelzebul. O que ele veio fazer? Ele veio avisar que eu estou errado. Aí ele disse: o que foi que ele disse que você está errado?
Eu estou ajudando, fui chamado para ajudar a igreja e estou ajudando o pastor. Aí ela falou, você foi chamado para ajudar a igreja, você não foi chamado para ajudar o pastor. Você está se metendo de besta. E ele tem razão. Eu digo, é mesmo, ele tem razão. Eu ia ajudar quem não acreditava, né? Então, olha como eles são inteligentes. Eles são inteligentes, não me agravou em nada. Ele veio dizer, você está errado. Por que eu estou errado? Você foi chamado para ajudar a igreja, que o cara queria tomar e tomou. E aí eu comecei a ajudar o pastor. Você não foi chamado para ajudar o pastor. Realmente, o pastor não acredita nisso. Até os dias de hoje ele não acredita nisso. Pode chegar lá e dizer-lhe... Então eu ia entrar de gaiato no navio, não ia? Não. Não dá não. Porque se você entrar, né? E ele ainda veio respeitosamente me avisar. Ele não me atacou. Por que ele veio respeitosamente me avisar? Porque um deles foi esmagado por Deus lá atrás. Então a turma dele tem. Você está entendendo? Já se você for para outra entidade, como Azazel, bode homem, como outro tipo de entidade, ele vai querer lhe enfrentar. Se você não venceu nenhum deles. Agora, se você não vencer um deles, então todos eles respeitarão você. Olha, Cristo Jesus te ajuda. Então, se não acreditam no poder deles, é falta de legalidade. Se não acredita no poder deles, é falta de legalidade. Ele não acredita em libertação. Lá o pastor não acredita em libertação, não acredita em demônio hereditário. Essas coisas ele não acredita. Ele não é livre, né? Não é todo mundo que acredita não, entendeu? Quem entra pelo cano era eu. Eu vi lá um touro. Eu vi lá um negócio lá. Eu só, pastor, isso aí, eu sei que tem esse filho da Lutas aí, dando uma de pastor e roubando sua igreja. Mas o problema não é só esse não, tem coisa a mais aí. Tem um espírito hereditário. Eles não acreditam nisso não. Eu digo, tudo bem. Você vai finhar pela goela, Deixou de ser amigo? Não. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Agora, quem está se metendo é quem vai se fulascar. Então, se ele disser, é mesmo? Oh, meu Deus, me ajude. Vamos lá fazer uma campanha de oração. Aí sim. Aí, Beelzebul não podia fazer nada. Por quê? Porque estava legalizado. Né? Entendeu como é a coisa? Por isso que muita gente... tem pastor que não ora fora da igreja. Por quê? Porque ele tem que estar extremamente legalizado. Não ataca ele. Né? Mas se é chamado para ajudar a igreja, não pode ajudar o pastor, pastor? Não. O problema da igreja era um. O problema do pastor era outro. O pastor nunca me chamou para ajudar ele. Nunca me chamou para aconselhar ele. Ele me chamou para ajudar porque o outro estava tomando a igreja dele. E tomou, né, pelo pé. Então a legalidade é acreditar na libertação. Sim. Se você não acreditar, a Bíblia não fala? O que não vem da fé é pecado. Se você não acreditar, você não tem nada. Se você não acreditar na saúde, você não tem saúde. Se você não acreditar em Deus, você não tem Deus. O mistério está não acreditar. Isso vem de família, ninguém sabe por quê. Não é pecado. Como eu lhe falei, tem gente que entra no cabaré de noite, tem cabaré esta noite, e sai 3 dias depois, não tem Beelzebul, não tem nada. É só raparigagem mesmo. E tem gente que vive na igreja e tem. Então essas coisas são hereditárias, não é pecado, não é porque o cara fez uma masturbação no banheiro com a nega nua. Não é nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Aí a nossa visão religiosa o cara fez uma masturbação, olhou para a bunda de uma mulher, não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão hereditária. E eu digo que os crentes sofrem mais com isso do que o povo lá fora. E quando ele ataca, ele acaba. Ele acaba casamento, ele acaba firma, deixa na lona. Ele bota um contra o outro, ele tem poderes espirituais para isso. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. A nossa luta é contra o demônio, é contra o mal. É contra as hostes, do mal, né? Tem casos que é melhor sacudir a poeira dos pés, já que o pastor não acredita.
Só tem no Brasil 2 ou 3 pastores que eu trato. Já por isso mesmo, né? Quer ver o cara, eu sou pastor, já sei de tudo, eu fiz um seminário, tudo bem. Pois fico na sua fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Exato. Tudo é fé. Você acreditou na saúde, você está legalizado para ter saúde. Você acreditou no amor, você está legalizado a ter o amor. Você acreditou em Deus, em libertação, tudo é possível que crê. E nada é possível a quem não crê. É isso que o diabo quer. Ele quer que você não creia. Está doente? Tem gente que está acreditando mais na morte do que em Deus. Tem gente que está quase morrendo, meu amigo, mas não faz uma reza, não ora um Pai Nosso nem uma Ave Maria. Por quê? Porque ele acha que os remédios vão curar ele. Tudo bem. Né? Então, assim, a fé é que te abre um leque. E você vai, né, como um gigante querendo esmagar um ratinho. Você é o ratinho e vai. Quando acha um buraco, você escapa. Que esses caras, eles vivem há muito tempo. Quantos anos tem um demônio? Porque tem 3 tipos de demônio, né? Veja aí no nosso canal. 3 tipos de demônio, Joilson de Assis. Um é anjo caído, Beelzebul é um anjo caído. O outro é espírito de gigantes, né? E o outro é pragas faladas, proferida, né? Tudo é possível que crê. Exato. Eu creio muito. Tive outro sonho após a aliança bendita. Um sonho da lei. Interpreta meu sonho. Vamos interpretar. Deixa eu sair desse assunto, né? Então, assim, a quebra de maldição só é possível quando a pessoa acredita. Agora, quando a pessoa não acredita, vai morrer na mesma. Pode ir para qualquer igreja que quiser. Não é igreja nem pastor que vai libertar você. Não é Joilson de Assis, não é aqueles pastorjão grandão que eu não chego nem aos pés dele. Não. É Jesus. Sobreviva. Aí às vezes você diz, estou com problema no casamento, estou com problema nas finanças. Mas é um bicho desse atacando. Ele ataca, ele deixa o cara na lona pedindo esmola. Acaba casamento, acaba tudo. Se ele atacar, né? E ele não é gigante. Ele é um anjo que caiu. Então esse cara deve ter o quê? 30 mil anos, 40 mil anos. Quantos anos você tem? Então, meu amigo, se não for Deus, a gente está tudo lascado. Tudo lascado. A igreja, ela é o agente de Deus. A igreja católica, a igreja evangélica, as pentecostal, as de libertação. Tem pastores muito fortes, amém. Mas aí é o seguinte, não há pastor forte para quem não crê. Você está entendendo? A chave está no crer. Ou você acredita ou não acredita. Se um profeta, um servo de Deus diz, faz isso, e você acreditar, ter cuidado, que um servo de Deus que diz muita besteira também, né? Nós dizemos, todo mundo diz, né? Agora, você faz sem fé, até um pacto, você faz um voto, vou fazer, mas se cola, não cola. Ou crê ou não crê. Você não é obrigado a crer, você é obrigado a crer? Se alguém, pastor, não acreditar, você fica com raiva? Não. Fica com raiva por quê? A nossa vida está na mão de Deus, Ele mesmo falou. Cristo não vai botar na boquita da gente, não. Ele diz, Ele dá as técnicas, Ele mostra a luz. Então, seja qual for a entidade, essa mulher aí que apresenta-se ao lado do Beelzebul, ela é perigosíssima. Beelzebul adora mulher, né? Anjo caído adora mulher. Gigante também. Está todo mundo atrás das mulheres. É mulherengo, adora, por causa do período prata e ouro. E aí, né, e vocês são fantásticas mesmo, né? São fantásticas. Até os anjos ficam doidos por vocês. Se agarrar com Deus, tá? Piedade. Esse cara aí, ele faz até a igreja ficar contra você. Faz mulher, faz filho, faz mãe. Ele age no espiritual, né? Extremamente legalizado. Agora, quando ele não tem legalidade, ele... Entendeu como é a coisa? Eu fiquei assim, ele veio se apresentar a mim, ele não atacou, porque eu comecei a ajudar, eu disse, pastor, você está com problema.
olha, existe isso. Não, pastor, não acredito nisso não. Já foi cortado, não acredito nisso não. Tudo bem, não tem problema não. Mas o alvo dele era só ajudar a igreja que estava moído lá danado. Todo mundo, até quem deu, o pastor deu a mão para todo mundo. Eu nunca vi pastor tão bom quanto ele. E foi totalmente destruído assim, ó. Prá! A mulher deixou, uma mulher que ele tanto babava e tanto amava. A igreja que ele deu a mão, deixou. Os caras que era todo desmantelado e ele manteve, deixou. O cara que ele deu a mão, que não era nada na vida, virou pastor, tomou. Então era o moído lá, o demônio lá. Ele queria tomar na tapa. Eu digo, ei, meu irmão, não é assim não, viu? Você tá muito palhaço. O que o senhor vem falando assim? Eu tô falando porque você quer tomar a igreja do cara, faça a sua. Não, porque não sei o que lá, eu sou santo. Eu digo, santidade, você caga, meu filho. Aí lá vem. Você mija, meu filho. Você foi noivo 9 anos, será que você não pegou sua noiva, não? O quê, rapaz? É isso mesmo. É isso mesmo. Você dá uma de santinho, é? Só porque o pastor pediu um beijo à mulher, você vem com essa confusão, velho? Ah, desse jeito eu não falo, porque eu sou educado. Eu digo, vai se lascar. Ai, meu Deus, foi. Não, ia olhando no olho, vá se lascar. Você é um ladrão. Você deixa a igreja do cara, velho. Vá fazer a sua. Você dá uma santidade, 9 anos noivo, será que você não pegou sua noiva, não? Não tem nada a ver. A igreja nunca se meteu. Agora você veio dar uma de santo. Quem fez seu casamento? Gente do céu. Mas o problema não estava lá. Esse moído todo foi provocado pelo espírito. E aí, quando eu ia para essa situação, me arrepiava todo. Eu digo, o que está vendo? Que esse arrepio todinho. Me arrepiava na sala da igreja, na sala das crianças. Eu via sombras. Alcione, que não tem nada a ver com isso, Alcione, eu vi uma sombra passando aqui. Como era essa sombra? Sei não, era uma sombra de um homem. Era ele. Pastor maravilhoso. Eu amo esse pastor. E o pastor ainda se humilhou, um caba safado desse. Ainda se ajoelhou diante dele. Que é isso? E ele, você é um pecador, porque você pediu um beijo diferente à sua esposa. Ai, meu pai. Oh, meu Deus! É falta de vara. Pá! É vara da palavra, tá? Não, tem gente que você tem que pegar pesado, velho. Se você for muito educado com esse tipo de gente, ele aplica a vara em você. Porque eles são muito corretos. Você tem que olhar no olho e dizer, ei, você quer o quê? E pronto. E palavras tem que ser dura mesmo. Porque eles vêm como fosse um tapuru furando a maçã. Né? E aí ele foi lá, botou a igreja dele, a igreja toda foi, a mulher do pastor, todo mundo foi. Bem, tá muito bem, obrigado. Então, assim, o moído foi feio, mas só que eu percebi que o moído não era só social, entendeu? O moído não era só social, tinha um espírito no meio. E aí é onde entra o Beelzebu. E eu percebi que não era da igreja, porque a igreja ficou vazia. A igreja ficou com 2 pessoas. Então não era da igreja. E aí onde foi que eu disse, não, eu vou orar e Deus revelou, né? Esse negócio de tuchuca, gente, quem quiser ser tuchuca, seja, tá? Deixa o povo cagar na sua cabeça e mijar na sua boca. Aí depois você fica, tem que ser tuchuca. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo Moisés brabo, eu vejo João Batista brabo. Não é pra gente ser ignorante, mas tem hora que a gente é muito tuchuca. Aí os caras, entendeu? Então tem hora que a gente tem que se impor e falar que nem macho e que nem fêmea também. E aí ele veio me avisar. Ele não me ameaçou de nada. A única coisa, olha as palavras dele, você está errado. Com a cabeça baixa para o lado direito e as mãos para trás. Isso é o quê? Submissão. Por quê? Porque um deles já foi vencido lá atrás. Então todos fazem isso. Você está errado. Então ele veio dizer que eu estava errado. Estou errado por quê? Você está ajudando o pastor. Você foi chamado para ajudar a igreja. Pastor não. E realmente eu fui chamado para ajudar a igreja. O moído da igreja, e não o moído do pastor.
Ele tinha razão demais, velho. Tinha razão demais. Alcione, quem é que tá aí? Eu digo, é um ser, já foi embora. Que ela sente também, né? Quem era? Eu digo, era Beelzebul. É. O que ele queria? Ele veio dizer que eu estava errado, porque eu estava querendo ajudar o pastor. Eu fui chamado para ajudar a igreja. Aí o Senhor disse, não é verdade? Você não foi chamado para ajudar pastor nenhum, não. Você foi chamado para ajudar a igreja. O problema espiritual do pastor é dele. Ele lhe chamou? Eu digo, não. Foi pronto. Eu digo, sim, senhora. Agora mesmo. Também não apareceu mais, não tocou, não falou em nada mais, né? Então, assim, às vezes alguns problemas que a pessoa tem, pensa que é por falta de psicologia de Freud. Freud? Isso é falta de Freud, isso é Freud. Aí, falta de Freud, é falta de pensamentos, né? Aquele que se mete em questão alheia é como aquele que toma uma ovelha pelas orelhas, um cão que passa. Provérbios 26, 17. A gente leu ontem, né? Você estava entrando no moído dos outros. Exato. E aí, foi também um motivo de estudo, porque geralmente Beelzebul se apresenta com 2,5 metros. Se apresenta como um touro preto brilhante, né? Mas esse não, se apresentou do meu tamanho, não era tão preto, era forte, mas não era tão, né? E com a cabeça virada para o lado direito, cabeça baixa e as mãos para trás. Então isso mostra um estado de submissão. Se você vencer qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de espírito, ele será seu escravo, ou ele será temente a você, ele vai respeitar. Isso é uma regra no mundo espiritual do mal e do bem, tá? Cristo venceu Satanás, então Satanás tem que respeitar Cristo. Você está me entendendo? Eis um aqui que não é igual a Salomão, não. Cristo falou. Cristo disse, eu não sou igual a Salomão, não. Então eu vou fazer acordo com você, não. Quando Cristo venceu o diabo tem que baixar a cabeça. Porque venceu todos. Venceu todos daquela casta. Como Lúcifer é o principal, venceu ele, vence todos. Você está me entendendo? O melhor para se vencer Beelzebul é um pacto, sendo bem feito. Aí ele não tem chance nenhuma. Mas ele vai tentar impedir esse pacto, tá? Vai sim. É com aquele ser daquele filme, né? Da sereia, né? Não tem aquele mal, mais ou menos parecido com aquilo, né? Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Ok, então está dito aí. Veja no nosso canal Beelzebul, Joilson de Assis, ou Demônio Touro, Joilson de Assis, tá? Ou a linha do touro, da serpente, do bode, Joilson de Assis. São 3 linhas. Ou outro vídeo ainda que eu estou dando a dica para você, que é os 3 tipos de demônios que existem, né? Que é as maldições, as pragas, né? Os gigantes e os anjos caídos. Tá bom? Ok? E sobre pactos, dê uma olhadinha. Como fazer pacto, Joilson de Assis. Eu ensino passo a passo. Tem um vídeo que é 3 horas eu ensinando a fazer pacto. E qualquer coisa, eu posso também lhe ensinar pessoalmente. Já essa parte pessoalmente, eu estou deixando a desejar. Por quê? Porque é muita gente, eu fico meio perdido. Eu vou atendendo um, atendendo outro. Eu estou meio assim, meio aero. Mas aí, isso é graças a Deus. Eu não estou reclamando não, tá? Isso é graças a Deus. Mas aquilo que eu puder ajudar, ajudo pessoalmente. Tem coisa que eu só posso falar pessoalmente, não posso falar no vídeo, né? Eu sou da tribo do eu sou Serafadim. Safadim não, Chiquinho. Serafadim. São os judeus alemão. É da tribo de Assé. A tribo de Assé é uma tribo muito mística, né? Mas eu não sou místico, não. Eu nasci diferente. Esse mesmo menino!